Olá, leitores e cinéfilos, bem-vindos a mais um episódio do ElitaCast, o seu podcast literário favorito. Eu sou a Ana Luz. E eu sou a Ana Luísa. Hoje vamos explorar um tema que sempre gera debates acalorados: adaptações de livros para o cinema e televisão. Será que conseguem capturar a essência das obras originais? Vamos descobrir. Exatamente. Hoje, vamos analisar duas adaptações recentes. O filme Perdida, baseado no livro da Karina Risse, e a série Reacher, inspirada na série de livros de Lee Child. Vamos discutir as diferenças entre as obras originais e suas versões adaptadas, além de entender os motivos por trás de algumas mudanças. Prepare-se para um debate interessante. Começando com Perdida, o filme nacional que estreou em 2023. A história segue Sofia, uma jovem que, após um incidente com seu celular, acaba sendo transportada para um mundo inspirado nos romances de Jane Austen. Como você viu essa adaptação, Ana? Então, esse é o meu livro preferido, né? A adaptação conseguiu manter a essência do romance, mas algumas mudanças me pegaram. No livro, a Sofia tem uma relação muito intensa com a sua vida no século XXI, com destaque com o modo como ela lida com as expectativas da sociedade e sua própria indecisão amorosa. No filme, vemos uma versão mais leve da Sofia, que é empurrada para um universo fictício como uma espécie de acidente, onde ela logo se adapta ao ambiente de Austen. Essa transição rápida é bem diferente do livro, onde Sofia leva mais tempo para entender sua nova realidade, vamos dizer assim. No livro, Sofia tem um humor sarcástico e uma resistência maior a aceitar a sua nova realidade no século XIX. Sua transformação acontece de forma gradual. No filme, sua adaptação ao passado acontece mais rapidamente e seu lado teimoso e cômico é um pouco suavizado. Isso é verdade, a Sofia é muito teimosa, tá, gente? No livro, a gente tem a Nina, que tem um papel significativo na vida de Sofia no século XXI e é uma de suas principais referências emocionais. No filme, sua presença é reduzida, tornando-se apenas um elemento introdutório sem grande impacto no enredo. Interações entre Sofia e Ian no livro, o romance se desenvolve mais lentamente, com diálogos longos e intensos que exploram as diferenças culturais e os sentimentos do casal. No filme, a gente percebe que algumas cenas e diálogos são encurtados para manter um ritmo mais ágil e focado na trama central. Sobre ritmo e estrutura da história, a gente percebe que no livro há um desenvolvimento detalhado das dificuldades de Sofia em se adaptar no século XIX, com costumes, vestimentas, etiquetas. Já no filme, a adaptação de Sofia acontece mais rapidamente para manter o dinamismo da narrativa, e a gente sabe que isso acontece, né? Alterações ou exclusões de personagens secundários. No livro, há mais personagens secundários, cada um com um papel específico na história. No filme, alguns personagens tiveram participações reduzidas ou foram mesclados para simplificar a trama. Elementos de fantasia e a máquina do tempo. No livro a gente percebe o conceito da viagem no tempo e como Sofia é transportada para o passado de forma mais explorada, é mais detalhado, explicado. Já no filme, esse aspecto é tratado de maneira mais objetiva, sem tantos detalhes sobre o funcionamento da máquina do tempo. Para quem não viu o filme e não leu o livro, no livro a Sofia tem um celular novo, que é a máquina do tempo, vamos dizer assim, e ela tá voltando depois de ter comprado o celular e o celular não liga e ela tropeça numa pedra com uma luz muito forte do celular e ela acorda no século XXI. No filme, ela tipo vai pro século XXI, pro século XIX, subindo a escada do prédio dela. E aí ela acorda no, tipo, meio que aparece numa torre da Cinderela, vamos dizer assim. É muito louco, sabe? Ele sempre me faz lembrar daquele filme do, acho que é Adam Sandler, sei lá eu como pronuncio o nome desse abençoado, mas eu adoro os filmes dele. Sabe de quem eu tô falando, né? Sei. Tá. Então, me lembra aquele filme que ele tem, que ele tinha filhos e tal, e daí ele compra um controle Ah, que ele clique. controla Aham, isso. Eu Sim. não lembrava. Então, assim, essa parte me remete muito a esse filme. Muito, muito, muito mesmo. Uma coisa que eu fiquei puta da cara foi exatamente com isso, porque, tipo, ela é tão apegada ao celular que, tipo, ela perdeu o celular dela deixando cair dentro da privada. Foi por isso que ela foi comprar um novo. E aí, Misericórdia. E aí, o que que acontece? Tipo, ela é tão apegada àquele aparelho que ela quer porque quer ligar ele de qualquer jeito. E aí ela não vê nada que está na frente dela, tanto que ela tropeça quando a luz do aparelho liga, e aí que ela vai parar. E aí, tipo,
No filme, não. Ela, tipo, tá subindo, tipo, meio que escuta a voz da Nina, tá subindo as escadas do prédio dela, e ela aparece lá numa torre, no meio do nada. Aí eu fiquei tipo, cadê? Cadê o Não, toque especial? e me explica como que uma pessoa viciada, porque ela é uma viciada em celular, se adapta ao século XIX. Ai, não, tem uma parte que é muito engraçada, que é a parte do alface. Que a Elisa, a irmã do Ian, tá explicando pra ela como é que vai no banheiro e ela fala do alface. E ela fica apavorada, porque eles usam o alface. Pois mas imagina, né? Você tá. Meu Deus, você volta lá pro século XIX, que volta, né? No caso dela, não é nem volta, Uma coisa enfim. que me pegou bastante é porque, assim, no livro, ela vai pro século XIX porque a alma gêmea dela foi colocada no tempo errado. No filme, aparece como se fosse uma fada madrinha, que tinha que botar ela ali. Tipo, a gente entende, né, que tem uma questão de adaptação, que numa adaptação não vai ser 100% fiel ao livro, mas eu não vejo Perdida como um livro que precisa de tanta mudança, porque ele não tem nenhuma cena extraordinária de fantasia, personagens que nas descrições parecem deuses gregos que são difíceis de achar um ator para interpretar. Ele não tem algo assim difícil de adaptar, não é uma história tão longa quanto parece, apesar da quantidade de páginas do livro. Claro que tem que cortar muita cena, muita coisa, mas eu não vejo como essas mudanças assim do livro para a tela, não vejo de forma bem-vinda. Eu acho que tirou um pouco a essência, né? É, tipo, no filme, uma das coisas que eu fiquei meio assim é que a Sofia já aparece trabalhando como jornalista. No livro a gente nunca viu ela trabalhando. Tipo, ela tinha dificuldades, tinha um monte de coisa. Só que assim, ali ela é tipo, ah não. E aí o que que introduz ela no universo da Jane Austen? Ela quer publicar um livro da Jane Austen, recapitulando ele, tipo, refazendo assim, uma coisa mais legal. Mas, tipo, ela quer publicar livros como Jane Austen, porque ela é apaixonada por isso. E a Sofia do livro, ela não é. Ela não, tipo, tá nem aí pra vida amorosa dela, sabe? Não é explorado, né? Ela não parece tão romântica, ela não parece tão sonhadora, né? Que é o que prende muito o leitor no livro, né? A Isso. parte de mostrar ela trabalhando e tal na adaptação, eu até não vejo um problema, porque é uma forma de mostrar ali o contexto onde ela vive e tudo mais, né? Mas essa parte, a essência do personagem, ela é uma romântica sonhadora, né? No Sim. livro, ela é uma romântica sonhadora. Então, Eu. assim, essa alteração realmente. Talvez algumas pessoas não percebam dessa forma, mas a gente percebe, né? Para nós, a gente percebe desse jeito, É. que não parece ter aquela essência da garota sonhadora, romântica, que acabou indo parar no século XIX e encontrou sua alma gêmea, vamos dizer assim, perdidamente E apaixonada, ao ponto de abrir mão de tudo para ficar lá, por exemplo, né? é isso, uma coisa que eu vi bastante também, que seria o próximo ponto, é a descrição da sociedade do século XIX. Tipo, tinha costumes, vestimentas, normas sociais, um monte de coisa. E por mais que o filme seja nessa ambientação, tipo, alguns detalhes ali históricos foram, tipo, simplificados. Eles simplificaram, tipo, totalmente. Tipo, cadê tudo isso, sabe? O que a gente gosta de ver num romance de época? Não tem. É porque acaba que não mostra tanto as dificuldades dela, porque o fato de ser uma época retrógrada, de ser né, ter todas aquelas regras sociais, N situações que fazem com que ela tenha dificuldade para se adaptar, por mais que ela queira, né? E aí, nesse sentido, realmente ficou um pouco. Deixou a desejar, né? Infelizmente, essa adaptação ela foi tão esperada, muito esperada pelos fãs da Karina, né? Pelos fãs de Perdida, talvez tenha agradado a alguns, mas eu acho assim, olhando comentários, fazendo pesquisas sobre, dando uma olhadinha na época em redes sociais, a meu ver, não pegou a maioria dos fãs, não deu aquele match, não deu aquela coisa do tipo Vampire Diaries, que a série é muito melhor do que os livros, sabe? Até certo ponto, Sim. porque depois a série desandou também, né? Mas, tipo, em relação aos 4 primeiros livros originais da série versus as primeiras temporadas da série, meu Deus,
superou. Foi muito melhor a história criada e contada, porque ela também é muito diferente do livro, mas foi muito melhor. E aqui, nesse sentido, realmente deixou muito a desejar. Não criou a mais e faltou muito da essência do livro, né? Dos livros, no Eu caso. espero que se tiver o segundo filme, porque são 6 livros, né? Então teria que continuar se tiver encontrada. Eu espero que as 2 cenas mais icônicas do livro estejam lá, Que porque são. a parte que ela fica tão deslumbrada em morar, né? E agora ela realmente vai ficar no século XIX, lá que ela, tipo, toda vez que ela olha pro Ian, ela esquece que o mundo existe e ela é atropelada. E aí ela descobre que não tem anestesia, que ela, tipo, machucou o braço e vai ter que dar ponto e não tem anestesia. Essas são as cenas icônicas para você e para a maioria dos fãs, né? E aí o que que acontece? Eles dão um ópio pra ela, que normalmente não se dá pra dama, só pra cavaleiro. E aí ela começa a falar do vidrinho do médico lá, que tem um monte de vidro de remédio, e ela diz que o vidrinho de cor azul está tentando seduzi-la, dançando. É, Mas a gente entende, né, gente? A gente é, entende, ela e passa, a, né? e a outra cena icônica é quando a tia do Ian vem pra raptar, tipo, vem conhecer a Sofia, não gosta do jeito que ela se porta e quer levar a Elisa de qualquer jeito. E aí a Sofia descobre que aquelas, como é que se fala? As armações do vestido de época que eram de ferro, sei lá o que que é aquilo, estão matando jovens porque atrai raios. E aí ela salva a tia do Ian e tudo mais, assim. E é uma cena bem icônica dela, tipo, entrando debaixo do vestido da mulher pra tirar aquilo lá. Então, tem que ter essa cena. E tem partes assim que realmente precisa, e que inclusive no primeiro, coisas muito importantes do primeiro livro não foram representadas, né? Então, realmente, eu vou te ser bem sincera, nós estamos em 2025, não há nenhum rumor, nada, silêncio total. Eu realmente acho Eu acho que não foi muito que bem foi aceito o descontinuado. livro, o filme, O né? livro não, pela misericórdia, o Não, livro é para. sucesso. Não, volta. Tararara. Eu É. acho que não foi muito bem aceito o filme. Eu também acho que não, e sendo bem séria, é assim, por esse. Então, por esse silêncio sepulcral, eu acho que série, filme, né? Descontinuado. Eu acredito que sim, tá? Porque eu acho que eles não ficariam em silêncio por tanto tempo, né? Então, eu não sei. Eles demoraram muito, né, pra lançar o primeiro, né? Mas, assim, parece que vai ter em 2026. Parece. Porém, acho que, não sei. Tipo, foi um lugar só que eu vi. Não sei se eu posso realmente achar que foi mesmo, né? Mas parece que vem em 2026. Eu acho errado porque foram 3 anos. Mas também acho certo porque eu acho que ninguém. Acho que muita gente não gostou muito do filme, né? Eu realmente. Eu sinceramente, eu acho que não vai vir. Eu acho que tem silêncio demais para ressurgir do nada. Mas só o tempo dirá, né? Vamos ter que pagar e esperar Porque para também ver. não teve só esse livro dela adaptado, né? Foi também No Mundo da Luna, foi adaptado pra série. A E Karina Procura Seu é. Marido, se eu não me engano, também foi adaptado pra série. O Procura Seu Marido foi muito bom, sim, tem toda a essência do livro, mas No Mundo da Luna deixou a desejar também. No mundo da Luna foi. Vamos usar o termo real, né? Decepcionante. Foi. Nossa, e eles ainda deram gancho pra, tipo, uma segunda temporada. Não tem 2 livros, tem um livro só, galera. Não, e tudo bem se eles tivessem trabalhado o conteúdo para dividir para mais temporadas, Mas mas não. não é o caso. Realmente foi bem falho, vamos ser sinceras aqui. Pelo menos na nossa opinião, talvez tenha pessoas que tenham gostado, né? Geralmente quem vai curtir, claro que vai ter até um leitor ou outro que vai ter curtido, mas geralmente quem vai curtir assim verdadeiramente são pessoas que não leram. É, Aí talvez curtam aquela história. Parafraseando ali o que aconteceu com o Bridgerton, né? De quem lê o livro, algumas pessoas vão curtir porque são mais desapegadas. Mas aquele fã de histórias literárias mesmo, aquele sofre com Bridgerton, né? Aquele assim que é mais apegado, que sabe, ele sofre. E eu acho que é exatamente isso nessa situação das adaptações da Karina, né? E a Karina, assim,
Ela fez o inverso do que, porque, por exemplo, né? Geralmente o autor estoura lá fora e depois vem para cá. Claro que ela é brasileira, então ela começou aqui, mas ela conseguiu estourar lá fora, o que é muito Sim, raro para um autor brasileiro. É extremamente raro. É quase. Olha, é como ganhar na Mega Sena. É óbvio que é mérito dela, do trabalho dela, da escrita dela, de tudo mais, mas eu digo no sentido de acontecer algo tão raro que quando é anunciado uma adaptação de um livro tão bem cotado, de uma autora que conseguiu fazer sucesso no seu país e fora dele, a gente tem uma horda gigante de fãs da Karina, de Perdida. Falou Perdida, né? All Star aí aparece com um vestido de noiva. leitor em tudo quanto é lugar. Até no All da Star com vala, vestido de qualquer noiva coisa. que você mais vê nos casamentos até hoje, né? Então Exatamente. é complicado, assim, de aceitar que não vingou, não foi, não É. rolou. Não Eu acho bateu a que química, não deu match. eu acho que por ela ter se consolidado lá fora, o investimento e por deixar o livro, o filme fiel, deveria ter sido a primeira parte de tudo. E não foi o que aconteceu. Tipo, os atores são maravilhosos. São iguaizinhos a literalmente Sofia, mas faltou a essência do livro, pra mim. Eu acho que é isso, sim, né? Mas se forem continuar, se realmente gravarem mais alguma coisa, a Me gente vai ter chama que que eu faço esperar. roteiro. Me chama que eu... Ousada ela. Simples. Ousada. Me Você é chama que eu ousada? faço roteiro. Você está muito ousada, Ana Luísa. Não estou sendo realista, porque esse eu tenho propriedade pra falar porque eu já li mais de 10 vezes. Você Eu tá posso, cheia de ideias, né? Você eu tá. posso. Eu sinceramente, assim, não sei nem o que te dizer, porque eu espero que se vir, pelo tanto que você é fã, né? Porque é uma pessoa que lê um livro mais de 10 vezes é muito fã dele, né? Então, assim, que melhore essa Também adaptação. espero. E o cinema brasileiro, ele evoluiu demais, o cinema brasileiro, né? Então, capacidade para tem. Verdade. É Vamos, isso, né? bora. Agora vamos falar de Reacher, a série que adapta os livros de Lee Child. A primeira temporada segue o livro Killing Floor, mas a série toma várias liberdades em relação à narrativa do livro e também na construção dos personagens. Você não leu os livros, né? Que eu sei, mas você está assistindo a série. O que que tu tá achando Eu, da série? eu tô amando. Meu Deus, eu tô adorando essa série. E eu quero ler os livros, mas eu tenho receio de ir ler nesse momento, porque eu vou começar ou botar defeito no livro ou da série. É Mas eu verdade. tô amando, amando, amando mesmo, assim. É uma série diferente. Na verdade, sim, não é que ela é diferente, é que eu curti o personagem, sabe? O jeitão desapegado, do cara que vive com uma calça jeans e uma camiseta, sabe? E fica pulando de cidade em cidade, entendeu? Um cara que tava no topo lá onde ele tava, né? E aí ele se aposenta super jovem e vai viver o mundo com uma calça jeans e uma camiseta, alguns trocados no bolso e ele atrai muita encrenca. Muita, muita, Ai, muita, que muita. louco. Ah, Ele, acho onde que ele vou ver a vai, série. onde ele vai ter confusão, minha filha. Onde ele vai, ele é um imã de encrenca. E assim, não é encrenquinha. É só BO dos grandes, sabe? É só treta, tiro, porrada e bomba, baixaria, gritaria. Não baixaria do tipo palavreado, etc. Não, não é isso. É baixaria no sentido que assim, fulano que mata Beltrano, é o outro que trai o outro que faz não sei o quê. É uma loucura, assim, mas é boa, é gostosa, assim, sabe? Uhum. É isso, né? Eu realmente acho que a gente tem que ler o livro, mas como eu comecei pela série, porque eu não conhecia os livros, eu descobri que existiam livros após começar a assistir a série, não sabia antes, então faz parte, né? A gente vai seguindo. Mas assim, tem pelo assim, algumas coisas muito legais nessa série, que ela cada temporada ela vai contar uma história, né? E ela vai se construindo episódio por episódio. E a próxima é uma história completamente nova, sabe? Sim. E aí é sempre uma aventura diferente, né? Uma das grandes diferenças que me chamou a atenção é a forma como a série lida com o ritmo e o tom da história, né?
Pelo que eu pesquisei, assim, né, nos livros, a narrativa é mais introspectiva, com o Riet refletindo sobre seus próprios pensamentos e quanto o mundo à sua volta. Já na série, por outro lado, eles optam por. Claro, gente, voltando aqui, eu não li os livros, isso é uma pesquisa que a gente fez, né? Então a gente está Exatamente. aqui trazendo as informações que a gente encontrou e tudo mais, e é dito que tem essa diferença, né? Que no livro é mais introspectivo e a série realmente tem um ritmo da série, eu posso falar, um ritmo bem acelerado, né? Com ação. Claro, não é ação 24 horas por dia do personagem, não é isso, mas tem bastante ação, sabe? E menos foco em monólogos. Porque, pelo que a gente pesquisou nos livros, tem bastante, assim, né? Tem monólogos mais intensos e tal, dos personagens. E, assim, dos bate-papos de leitores, fãs da série e tal, a gente encontrou a informação de que isso está funcionando bem para as telas. E realmente funciona, né? Porque se você põe um monólogo intenso, um ou outro, beleza, a galera vai curtir, vai dar aquela reflexão, mas se você põe vários em Aí fica todos os cansativo, né? episódios, exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu vi aqui é que é a caracterização do personagem principal. No livro, o Richard é escrito como um homem extremamente alto, forte, de 1,96 m, com uma presença intimidadora, mas também muito analítico e calculista. Como é que ele é na série? Gigante. É? Gigante. Assim, na verdade, o Alan, que interpreta, né, o Rich, ele é muito alto, gente. Ele não é baixinho. Mas ele mesmo questionou sobre isso, porque ele entende que ele era pequeno para interpretar Aham. Ele mesmo tem uma fala desse ator, né, sobre essa série, que era uma preocupação dele. Eu acho ele gigante, né? Mas também a gente tem A gente 1,45 tem, de eu tenho altura. 50, eu não Vai posso falar achar o muita cara coisa. pequeno, né? Só que assim, na terceira temporada, só para contextualizar, eles conseguiram achar um cara maior do que ele. Aham. Como assim? Tem um cara que participa da terceira temporada, que parece um cão de guarda, da pior qualidade, terrível. E o cara tem 2,18 m, o ator tem 2,18 m de altura, é uma das pessoas mais altas do mundo, né? Não é o mais alto, mas é uma das mais altas do mundo, pela pesquisa que a gente também fez aqui. Então, assim, eles conseguiram achar um cara maior. E, assim, não é um cara de 2,18 m, magro e desengonçado, que é o que tu vê na maioria dos casos das pessoas muito altas. Não, o cara, além de ter 2,18 m, é um monstro de músculos, né? E daí isso dá ainda uma. Aí tu vê ele perto do Alan, que faz o Rich, que interpreta o Rich, e tipo, tu olha assim, gente, como conseguiram? Porque o Alan assim, ele pode não, ele tem 1,90 e alguma coisa, e ele não é pequeno. E ele é Uhum, bem grandão, ele é musculoso, ele é, sabe, aqueles caras que é grandão. E ele não é uhum. grandão só de braço, ele é de perna também. Porque geralmente esses caras são grandão em cima e não são embaixo. Não, ele é grandão de ambas as formas. E assim, e aí isso, eu acho que por isso dá uma sensação de que ele atende aquela aura do personagem, Sim. porque ele é grande. E aí, por mais que ele não tenha a altura exata, ele acaba tendo essa impressão dele ser ainda maior, porque ele não tem aqueles gambitos fininhos, né? Ele é alto e grande. Só que eles conseguiram achar um cara maior do que ele, maior, né? Então, assim, gente, é uma loucura. Ele tem 1,91 de altura. É quase a mesma coisa que no livro. No livro é 5 centímetros a mais. Exatamente. Então, e assim, ele realmente ele cresceu muito para esse personagem, né? Ele cresceu muito fisicamente para esse personagem. Então ele tá muito grande, né? Então, Uhum, não é algo assim. E ele tá, no meu ponto de vista, o personagem caiu como uma luva no jeitão dele, sabe? sim. Ou ele caiu como uma luva no jeitão do personagem, não sei. Porque eu não acompanhava esse ator antes, nem conhecia ele. Se eu vi ele em algum outro filme, não reconheci, talvez até pelo tamanho que o homem tá agora, né? Ah, eu Mas é isso, assim, conheço então eu esse acho que ator. assim, olhando outras fotos antigas dele, beleza, mas atual, sinceramente, ele tá muito diferente. Ele tá muito grande, assim, claro, preparação física
Ah, sim, com pro certeza. personagem, né? Então, assim, eu, Ah, eu ele acho que fez caiu bem Jogos pra ele. Eu acho Vorazes, que, por isso que eu lembro dele. nossa, eu não tinha reconhecido. Se tu não Jogos tem Vorazes certeza? em chamas ele fez. Gente, que loucura! É, fia. Nossa, muito louco mesmo, né? É, enfim, eu acho que ele caiu muito bem pro personagem, sabe? Acho que ele realmente coube assim, se encaixou no jeitão, tá conseguindo interpretar e tal, né? Outra coisa que eu li sobre, né, que ele teria falado, assim, é que ele tava preocupado, porque assim, quando o cara é muito grandão, a movimentação não é tão boa, né? Tipo, para cenas de ações assim, rápidas. Mas Sim. assim, eu tô curtindo a forma com que eles estão trazendo, com que eles estão apresentando, com que eu tô achando que estão mandando muito bem nessa série, de verdade, assim, e eu acho que vai trazer ainda mais fãs, porque eu fui atrás e descobri que os livros desse autor, perdão, são mais de 29 livros, né? Que deram origem Nossa, é enorme. a essa série. Tem mais de 29 livros e que tem muitos fãs, que é muito aclamado. E eu não tinha ouvido falar antes dessa série Também não existir. sabia, não. Antes dessa série existir, eu não tinha ouvido falar desse abençoado, desse autor. Juro para você, talvez ele seja muito aclamado fora do Brasil, talvez seja aqui, mas eu realmente. E a série traz um misto ali de um pouquinho de suspense, um pouquinho de romance, meu Deus, bem meia boca, né? Porque cada série ele arranja alguém, mais ou menos isso. Tá, né? Cada temporada, meu Deus, cada série, olha como eu tô hoje. E Ana, vale ressaltar ali que eu acho que o Alan Hitchum, não sei se eu tô pronunciando corretamente, eu sou péssima com nomes. Eu acho que ele se encaixou muito melhor do que o Tom Cruise, por exemplo. Que eu fui descobrir, né? Porque o meu abençoado, meu marido, ele tem uma memória fotográfica excelente. Então, quando a gente começa a assistir um negócio, ele diz assim, porque eu já vi esse ator em tal filme, e tal, não sei, tu vai ver o cara realmente tá no elenco daquele trem. Então, assim. Aí ele falou algum filme que o Alan fez também, ele reconheceu de Uhum. algum lugar, não foi de Jogos Jogos Vorazes? Vorazes, Não foi, isso. foi de outro. Mas a minha memória excelente de elefante, só que não, né? Não recordo agora de qual. Mas ele falou assim, porque ele tem memória boa para outras coisas também. Ele falou assim: Pô, mas tem um filme de Jack Reacher que foi com Tom Cruise. Ui? Como Eu não assim? me recordo disso, não, querido. E não é que tem? E não é que tem? E aí, obviamente, a gente vai atrás, porque a gente é dessas, né? Vai correr atrás para assistir e tudo mais, né? Então eu acho que o Alan é uma escolha muito mais certeira, falando de físico, né? Para interpretar Reed do que Tom Cruise. Ele interpretou Jack Reed nos anos de 2012 e 2016, né? Os filmes que foram lançados foram Jack Reacher, O Último Tiro e Jack Reacher Sem Retorno, nessa ordem, respectivamente, né? Aham. Então, assim, em relação aos filmes ali, né? Jack Reacher, O Último Tiro foi lançado ali em 2012, ele foi baseado no romance One Shot do Lee, né? E Christopher McQuarrie foi quem escreveu e dirigiu o filme, né? O roteiro e o filme, no caso. E Jack Reacher Sem Retorno foi lançado em 2016, né? Sobre a mesma perspectiva ali de criação. Então, assim, sobre o que a gente encontrou, né? Teve algumas críticas, né? Teve bastante críticas sobre a escolha de Tom Cruise para interpretar o personagem, pelo que a gente achou de burburinho à época. Claro que em 2012, 2016, as redes sociais não eram o que elas são hoje, então não tem tanta fonte de pessoas, né, como nós falando sobre e tal, mas teve bastante crítica, sim, tá? Principalmente os críticos, né, profissionais, dizendo que, afirmando que a escolha de Tom Cruise para interpretar o Riet foi um grande erro, porque não condizia. Já o Alan Hitchum está sendo muito bem aceito, até mesmo pelos críticos, apesar da preocupação dele com seus 1,91 m, de que ele seria pequeno Uh, para interpretar Jack pequena sou Reed. eu. Pequeno somos nós, né? Ele não sabe que é ser pequeno. Não, não Não, sabe. Ele realmente não sabe. não, Então, não sabe. assim, tem essa questão, né, ali do Tom Cruise, só que a abordagem do personagem interpretado por Alan Rickman e Tom Cruise tem diferenças, não só pelo físico dos
dos intérpretes, mas também pela forma com que foi conduzido, assim, né? Sim. A abordagem do personagem é um pouco mais expressiva e carismática do que a versão literária. A versão de Alan Pitt é mais o personagem, pelo que todo mundo fala, né? Vou reforçando ali que eu não li o livro, mas a gente fez uma pesquisa bem aprofundada ali, e pelo que a gente encontra, o pessoal fala muito que o personagem ele tá mais carismático do que nos livros, né? Uhum. Apesar de que os livros são um sucesso bem grande, tanto que tem mais de 29 livros, né? E que no livro ele é mais reservado e introspectivo. Na série ele está sendo abordado de uma forma mais aberta. E eu acho compreensível, porque você precisa fazer o leitor se apaixonar pelo herói, que não é herói, que é vilão, ao mesmo tempo que ele é herói. Uhum. Só que ele não é vilão pra gente, ele é vilão pros caras maus. Mas ele não é Sim. um herói tradicional, ele não é. Não sei nem te dizer o que ele é. Ele é diferente. Ele realmente é diferente. Porque ele não é um Capitão América que você, oh meu Deus, super-herói maravilhoso. Ele salva, ele tem não sei o que, Homem de Ferro, bilionário, não sei o que, benfeitor do Deus do mundo, inteligente, que cria isso, que cria aquilo, que faz o bem, altruísta, blá blá blá. Não. O Riet, ao mesmo tempo que ele salva, ele mata. O mesmo, gente, na terceira temporada, spoiler por aqui, como ele mata, viu? Porque na primeira e na segunda ele tava bem calmo. Ah, Mas na terceira, eu acho que então. ele pensou assim: ah, cansei de fingir que eu sou bonzinho, agora eu vou soltar o dedo. Então já vamos entrar na prova, contexto bem diferente aqui. Porque nos livros, ele é, acho que na série também, mas ele é um ex-militar altamente treinado e ele evita a violência desnecessária e prefere resolver os problemas com inteligência. Na série, tem um foco maior nas lutas corpo a corpo e cenas mais intensas. Isso é verdade? É verdade. Quer dizer, é verdade sobre a série. É, então, é sobre a Ele série. é, sim, na série ele é altamente, ele é altamente treinado, ele era o líder, né? O líder do pessoal deles, me fugiu o termo correto agora, né? Então, assim, ele é um cara que os caras que faziam parte do seu time davam a vida por ele, porque é realmente um líder. E apesar de ele ser realmente um líder, ao mesmo tempo ele faz de conta que não quer aproximação, sabe? Faz de Sei. conta que mantém distante e tal. Mas se os caras precisar, ele tá ali. Ele tá ali e ele vai dar a vida, sabe? Ele vai dar o sangue. E ele faz isso até porque ele não conhece. Então, assim, por isso que eu falei, ele realmente atrai confusão. Ele atrai, ele chega na paz, eu vou tirar uns dias aqui, depois eu vou para tal cidade, vou fazer tal coisa. Só que não dá certo, porque ele é um imã de problemas. Porque ele tem uma aura de tipo, eu sou um perigo ambulante. Ele tem. E o próprio ator consegue passar isso de boca fechada. Não precisa nem abrir, né? Do jeito que ele está sendo abordado na série, ele consegue transmitir isso. Então, por isso que eu digo que ou ele caiu como uma luva personagem, ou o personagem para ele, porque ele consegue passar essa aura ali, né? Isso faz com que seja muito bacana, muito bom e deixa a série mais gostosa, mais fluida, né? Mas é exatamente isso aí. E como a gente estava falando que ele teve alguns relacionamentos, tipo, românticos ali, né? Nos Isso. livros, geralmente são mais passageiros, pois ele tá sempre em movimento, né? Na série, teve seu envolvimento com o Roscoe, que é mais envolvido emocionalmente, criando uma conexão maior com o público. É verdade essa parte aí da. Eu senti dessa forma, né? Porque não sei como é abordado no livro, mas na série, assim, foi na primeira temporada, né? Realmente ela é uma policial do departamento de uma cidadezinha pequena lá, né? E ela é uma personagem muito intensa, que se mostra muito independente, forte, corajosa. É, e ela e o Dirt, eles criam um laço realmente, e o final da temporada, né, como tu falou, ele tá sempre em movimento, ele não é um cara que vai parar, apesar de ele ser um pouquinho, ele não demonstra isso, mas ele foi um pouquinho emocionado nesse caso aqui, que ele se apegou, eu digo emocionado no sentido de que
tem essa questão dele ficar pulando de galho em galho, não ter um paradeiro certo, de viver com o mínimo do mínimo, sabe? De viver com o dinheirinho da pensão lá que ele recebe, porque, né, o ex-militar atualmente treinado seria aposentado, vamos dizer assim, tal, se fosse no Brasil o termo, né? Então, assim, ele vive com aquele dinheirinho que cai lá na conta e vai pulando de galho em galho. Ele leva a roupa no corpo, tira, lava, põe de volta. A única coisa que ele carrega com ele em todas as temporadas é a escova e a pasta de dente. Por favor, a escova tem que ir. A escova ele não larga, entendeu? A escova, ele. Higiene bucal é tudo, né? Então ele viaja com isso. A roupa do corpo, que ele tira lá, joga na máquina, lava e põe de volta. Não tem o menor pudor de ficar pelado enquanto lá numa lavanderia. Aí usa uma cueca só. Lavando. É mesmo, né? Ele já. Exatamente, tira, lava e põe de volta, amiga. Ai, que Né? Às vezes horror! ele vai lá e compra uma roupinha, mas daí ele deixa suja lá, entendeu? E é assim ele vai vivendo, entendeu? É, basicamente, ele é bem minimalista mesmo, né? E a escova de dente, No né? bolso ali, é isso aí. É amiga incomparável, indispensável. Acho que é o grande amor da vida dele, né? Porque é a única coisa que ele não deixa pra trás, então. E assim, mas voltando ao romance, o romance dele com essa personagem realmente agrada, sabe? E no final da temporada fica assim, oh, como é que é, cara? Como assim? Vai deixar ela aí? E fica em aberto, né, a possibilidade de, quem sabe, um reencontro no futuro, no final da temporada. Só que ele segue porque ele é um pássaro livre e ele tá querendo conhecer o mundo mesmo, sabe? Agora a gente vai falar sobre por que que as adaptações mudam. De livro para filme, série, frequentemente geram debates nas adaptações que foram alteradas muito ou pouco. Algumas mudanças são bem aceitas, enquanto outras podem causar frustrações entre leitores. Mas por que que essas mudanças acontecem? Uma das razões é a necessidade de adaptar a narrativa para o formato audiovisual, né? E certas passagens ou estruturas dos livros podem não funcionar tão bem na tela. É aquilo, às vezes tem uma cena icônica, né, maravilhosa, que a gente ama, mas que é muito difícil de levar para a tela, né? A gente não está falando daquelas cenas de romance básica e tal. A gente está falando de cenas, às vezes, de uma cena de ação, uma coisa muito fora da realidade, assim, algo, ou mesmo dentro da realidade, mais difícil de construir, né? Então a gente entende que isso, para funcionar bem no tempo de tela, principalmente, exige alguns ajustes, né? E traz algumas mudanças. Além disso, a introdução dos personagens ou cenas que não estavam presentes nos livros, mas que com maior ênfase nos personagens secundários, em Witch, por exemplo, visa enriquecer a história e oferecer novas dinâmicas que tendem a prender mais a atenção do público, a ampliar o público que vai acompanhar essa série, por exemplo. E isso vale para qualquer outra adaptação. Então, acho que isso são as causas principais de ajustes ali no formato audiovisual. Isso também explica por que certos aspectos do enredo são acelerados ou condensados, né? Um livro pode ter capítulos inteiros explorando os dilemas internos de um personagem, mas um filme ou uma série precisa transmitir essa mesma informação de uma forma visual por meio de diálogos, expressões ou ações. E tem a questão de visão criativa, mudanças de narrativas, né? Onde diretores, roteiristas ou produtores frequentemente vão trazer sua própria visão e interpretação daquela história. Eles vão adaptar as cenas baseadas naquilo, porque geralmente quando a gente fala de uma adaptação, principalmente de uma adaptação baseada em histórias que vêm de livros, né, adaptações literárias, a gente eles geralmente não fecham um contrato para dizer assim, ah, não, a gente vai ser fiel a essa história. Não. A gente pega a essência do personagem, a gente pega ali algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala de um romance como Perdida, não vai mudar o casal principal, não vai tirar essas questões, né? Mas Bridgerton é o exemplo disso, mas vai mudar, vai criar em cima, né? Os contratos geralmente são isso, são com liberdade para alterar, né? Só que isso geralmente vai desagradar o leitor que, na maioria dos casos, se apega àquela história original ali, né? Vai ter muito disso, né? E tá tudo bem, né? Porque eles vão falando, porque o foco deles não vai ser só o leitor. Claro que arriscar uma adaptação
de uma série que tem mais de 29 livros e a série de livros é super aclamada, já te traz um público grande. Mas o foco de adaptação em séries ou filmes, ele não tem, não é o foco principal não é o leitor, é conseguir mais pessoas. Claro que o fato de arriscar uma adaptação literária famosa faz com que tu vá ter público. Isso te garante um retorno financeiro, porque tu vai ter público, né? Sim, porque o Mas público já gosta dos livros. exatamente, mas o e vai assistir, mesmo que seja para reclamar, porque Mas dizer que vai. não gostou, vai assistir. Então isso garante para eles o retorno pelo menos do investimento, né? Mas o foco é conseguir muito mais público. E é isso. E é isso que vai fazer com que eles taquem fogo nas mudanças mesmo, né? E aí, claro, é no intuito de deixar mais fluido e tal, mas eles não vão ficar se polindo tanto quanto a gente gostaria. E é por isso Com que a gente tem tantas mudanças, certeza. né? E eles podem modificar elementos do enredo para se alinhar a um novo público, que é o que a gente está abordando aqui, ou trazer uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos do livro. O autor escreveu de uma forma, mas cada leitor, cada pessoa vai interpretar de outra. E se o cara comprou o enredo, ele vai construir um enredo em cima, ele vai ter que ler o livro, né? E aí ele pode interpretar de outro jeito, e na adaptação ele vai mudar. E aí, e talvez ele nem entenda como uma mudança, porque é uma interpretação, cada um de nós tem uma interpretação. Claro, Por com isso que a certeza. gente eu gosto de um livro, você gosta de outro. A gente lê o mesmo livro, eu amei, você não. Porque nós somos seres humanos diferentes e a gente vai ter interpretações diferentes, né? E tá tudo bem? E tá tudo bem. E então, também tem a restrição de tempo e orçamento, que é outro Exatamente. fator importante. São os limites impostos pelo tempo e orçamento da produção. Livros podem descrever cenários grandiosos e eventos épicos sem restrições, enquanto filmes e séries precisam equilibrar custos e duração. Algumas cenas podem ser cortadas ou simplificadas por serem caras demais para serem produzidas. E isso é realmente o que a gente vê por aí, né? Isso é muito comum em histórias de fantasia, principalmente. Exemplo, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Várias subtramas foram removidas porque o filme não teria tempo de tela para explorar sem comprometer a história principal, né? O mesmo acontece em As Crônicas de Nárnia, que precisou condensar vários eventos dos livros para caber no formato cinematográfico de forma com que a gente pudesse curtir realmente, né, É, porque, aquela tipo história. assim, normalmente, um livro desses a gente levaria o quê? 15 dias para ler, vamos dizer assim. Pessoas normais, que não seja Ana Luísa, que lê tudo em 3 dias, né? Mas, Viciada, e aí fica é, reclamando que não tem livro. é. E, tipo assim, imagina tu ficar 15 dias vendo um filme. É, Não não tem teria como. como. Não teria Apesar de orçamento que para isso. é orçamento, porque o fã do livro Não, com vai certeza. assistir. Não, vai Vai. assistir. Só que não, eu acho que assim, ó, o que seria outra coisa. Traria o fã fiel, mas não traria novos fãs. Exatamente. Porque pro fã literário, vamos chamar assim, o leitor, ah, traz todos os detalhes que a gente vai se jogar aqui. Pode até ficar maçante, mas eu vou assistir. Mas os novos fãs, não. Não vai. Ei, tá maçante, vou parar por aí. Eu vou aproveitar e vou deixar uma pergunta capciosa aqui. O que ficou melhor? A série de livros Harry Potter ou os filmes de Harry Potter? Depois vocês respondam lá nas redes sociais pra Eu gente. vou botar caixinha de pergunta, porque a gente aqui só fala de filme, porque livro a gente não leu do Harry É, eu Potter. tentei, mas eu não, né? Vocês já sabem, não, quem acompanha o podcast sabe que eu tentei, mas não fluiu. E não é a história, eu gosto da história de Harry Potter, mas eu Mas não é consegui ler porque a escrita da autora, pra mim, exatamente. sabe? Mas a história nos filmes eu, adorei, show, sabe? Mas os livros não rolou, não consegui ler, não consegui ler, a verdade, né? Essa é a verdade. Talvez por tantos detalhes, apesar de eu adorar uma fantasia. Adoro uns livros que contenham ali vampiros, lobos, fadas, bruxas, enfim, né? Realmente gosto de livro de fantasia. Mas a questão do Harry Potter para mim é muito o que eu já falei aqui no passado, né? A escrita da autora. E eu sei que todo mundo ama, mas eu não consegui, a escrita dela não me convenceu, mas a história eu gostei, tanto que eu quis ler, não consegui continuar lendo, né? Foi só o primeiro livro e esquece, mas eu adorei assistir os filmes e assistir todos, né? Então, é isso.
E tá tudo bem, gente? Pelo amor de Deus. E a, Mas cens- fica a pergunta, tá? Pra gente é, identificar aí o que vocês preferiram. e a censura e mudanças culturais. Em alguns casos, mudanças são feitas para adequar a história às classificações indicativas ou às sensibilidades culturais do público. Certos temas abordados nos livros podem ser suavizados ou alterados para tornar a adaptação mais acessível. Um exemplo disso aconteceu com Jogos Vorazes. Algumas cenas mais violentas dos livros foram reduzidas, né? Minimizadas nos filmes para garantir uma classificação etária mais ampla e atrair um público maior. Isso também acontece com personagens e relacionamentos. Dependendo do mercado em que o filme ou série será lançado, certas dinâmicas podem ser ajustadas para atender às necessidades, às expectativas do público e evitar censura. E essas mudanças nas adaptações podem gerar controvérsia. A gente sabe disso, mas são necessárias para que a história funcione em um novo formato. Algumas adaptações conseguem manter a essência de uma obra original, enquanto outras tomam liberdades criativas que dividem os fãs. Isso a gente falou de Bridgerton, né? No episódio passado que eu fiz, tá lá no podcast, que, querendo ou não, o livro é uma coisa e a série é outra, né? É o mesmo universo, mas Os mesmos personagens, nome, formato de casal, tipo, né, Anthony com Kate, mas a construção de até formar o casal é muito é diferente, totalmente realmente. diferente, né? Tirou muito, E né? E vamos aproveitar aqui o espaço para dizer que o nome da Sophie tá, né, é Sophie ali com o Benedict, né? Então, só para a gente fazer um adendo aqui, que, gente, se alguém souber, me conta se realmente já foi confirmado se vai ser eles na quarta pelo que eu temporada. vi, vai ser que tá sendo gravada. É pelo que eu vi também, mas assim, eu vou ser bem sincera, de lá eu espero de tudo. Porque já alterou, já era pra ter sido eles na terceira temporada. É, Se a gente fosse seguir a ordem de livros, né? é. Então, inverteu. Né? E quando a gente E fala daí? ali. E outra coisa que eles inverteram, né? Pro leitor, a gente demora um tempo pra descobrir quem é, né, a lady fofoqueira da série. A gente demora pra descobrir um pouco. Já pro leitor, é bem evidente quem é a abençoada, né? Na série televisiva. Pra mim, tirou um pouco do brilho, mas pra galera aí que não lê os livros, tá tudo bem. É isso, não tem o que fazer. Bom, eu acho que por hoje é mais ou menos isso, né? E aí, ouvintes, o que vocês acharam dessas trocas que a gente trouxe aqui de informações, né? O que vocês acham dessas adaptações abordadas? Alguém já leu a série que deu origem à adaptação de Weird? Se sim, manda algumas informações aí para mim. Deixa lá no. Ou manda por e-mail, ou manda na DM ali do Instagram. Eu vou adorar falar com vocês, tá? Diferente da Ana Luísa, eu sou um pouquinho mais reservada, então eu não vou divulgar o meu arroba pessoal, mas ela divulga, depois ela deixa aqui para vocês, né? E de adaptações em geral, né? O que vocês acham? Quando é anunciada uma adaptação literária, como você se sente e o que você pensa, sabe? Deixa aqui nos comentários aqui no Spotify, Não seja lá que nas nem redes eu. sociais. Não seja que nem eu, que toda vez que sai alguma coisa de algum dos livros que eu li, que eu amei, fica chorando pelo tanto que vai ser uma. Vai ser É, horrível. a gente vai deixar uma caixinha lá, né, no Instagram. Também vai deixar alguns posts e tal para vocês dizerem para a gente assim sobre mudanças realizadas em adaptações literárias, né, que nas versões cinematográficas ou televisivas, na opinião de vocês, afetaram a sua apreciação das obras originais, que fizeram você ficar tipo, pô, mas não, cara, como assim? Pô, o livro é tão top nisso aqui e por que não trouxeram para cá? Por que mudaram isso? Né? Tipo o relacionamento da Kate com a irmã. Pô, nada a ver. Nada a ver o que fizeram na série, velho. Nada a ver mesmo. Só para contextualizar um exemplo de algo que incomoda. Então, o que incomodou vocês, que deveria ser mais original, numa adaptação literária? Coloca o nome né, do filme, da série, do livro, né? E a parte que mais incomodou você. Coloca lá nas redes sociais pra gente. A É. Aninha vai falar um post para vocês depois. Eu já falei aqui o que me incomodou, né, na minha adaptação preferida, então eu vou parar de falar sobre isso, prometo. Porque ela tá, a Mas cara dela, vocês precisavam ver a cara de chateada mesmo. correu uma lágrima aqui, peraí. Mas para encerrar, nossa recomendação de leitura. Se você gostou de Richard, que tal explorar a série de livros de Jack Ryan, de Tom Clancy?
E se você se apaixonou pelo Mundo de Perdida, talvez queira conferir a seleção de Kiera Cass, que também mistura um romance e fantasia. Exatamente. E eu me comprometo, né, a ler o primeiro livro da série original, né, da história de Jack Weird, e trazer uma resenha para vocês para dizer se eu curti mais do que eu tô curtindo a série, porque eu tô gostando e muito. E eu deixo um desafio aqui. Se você não assistiu, que tal assistir? E você também, Ana. Eu vou ver, vou botar na lista ali com o marido, pode deixar. Mas, ó, tá gravado, hein? Tem que ler e trazer resenha. Prometo. Do primeiro livro. Se eu curtir o primeiro, obviamente eu vou querer partir para os próximos, né? Mas assim, primeiro eu preciso adquirir o livro. Calma aí. Me dá um tempo para fazer, mas eu me comprometo a fazer até para poder falar, quem sabe, no futuro, sobre as diferenças com mais precisão, porque aqui a gente trouxe muito do que a gente encontrou de leitores falando, de tudo mais, né? Então eu me comprometo nesse sentido. Mas é isso, não se esqueçam de seguir o nosso podcast, né? Para mais discussões sobre livros e suas adaptações. Não esqueçam de deixar aí nos comentários ou no DM do Instagram ou mandar por e-mail para a gente o que você gostaria que a gente abordasse por aqui, tá bom? É isso. Até o próximo episódio. E também não se esqueçam de ficar ligados nas nossas redes sociais para mais dicas de livros e conteúdos exclusivos, @livros e tal. E não esqueçam de me seguir na minha rede social, @Ana Luísa Amorim Fotografia. Beijos!